Em setembro de 1976, Orlando Letelier, que foi ministro do governo socialista de Salvador Allende, morre num atentado à bomba em Washington, nos Estados Unidos, organizado por Manuel Contreras, executado pelo agente da DINA, o norte-americano Michael Townley, com o aval de George Bush, chefe da CIA, em 1976. Em 1975, Bush pai era o chefe da CIA e trabalhava para desenvolver a Operação Condor, uma operação coordenada contra movimentos de oposição por toda a América Latina. A Operação Condor incluía o uso de fachadas ilícitas como a equipe de assassinato coordenada entre o Serviço de Segurança chileno DINA e terroristas cubanos de Miami. Também incluía o apoio a políticas brutais de repressão em massa em países de toda a América do Sul. A Operação Condor foi uma tentativa ambiciosa e bem-sucedida de coordenar aquela repressão. Em Washington, em 21 de setembro de 1976, foi assassinado, juntamente com sua assistente, a norte-americana Ronnie Moffett, Orlando Letelier, diplomata chileno e ex-ministro de Salvador Allende, ativista contra a ditadura de Augusto Pinochet, por agentes secretos da DINA, Direção de Inteligência Nacional, a polícia política do regime militar chileno. Para o atentado contra Orlando Letelier foi usada uma enorme quantidade de explosivos, que foram colocados sob o carro em que Letelier estava. Os explosivos detonaram, provavelmente acionado por controle remoto. Dias antes do assassinato, Letelier teve sua nacionalidade retirada pelo governo chileno devido às críticas que ele fazia à ditadura de Pinochet. O caso teve grande repercussão internacional e induziu o governo dos Estados Unidos a interromper seu apoio à Operação Condor, embora continuasse a apoiar indiretamente o governo de Augusto Pinochet. Após o assassinato, o diretor da CIA, George Bush, divulgou uma falsa avaliação em relatório para o público, apontando o FBI na direção errada, que limpava o temido serviço de inteligência do governo chileno, que era então administrado pelo coronel Manuel Contreras e que na verdade estava por trás do atentado terrorista em Washington. Contreras havia designado para a tarefa o terrorista norte-americano Michael Townley, que por sua vez contratou um grupo cubano anti-Castro, o mesmo grupo que derrubaria o avião da cubana com 2 bombas 15 dias depois, para colocar a bomba no carro de Letelier. O norte-americano Michael Townley se mudou para o Chile no fim dos anos 50, quando seu pai foi nomeado diretor da Ford no Chile. Seu pai tinha vínculos com a CIA e financiava candidatos da direita chilena. Em 1969, Michael Townley começou a trabalhar para a CIA na força-tarefa do Projeto Full Belt. Townley agora estava sob o comando do chefe de operações do hemisfério ocidental da CIA, David Atley Phillips, que havia sido solicitado por Richard Helms, diretor da CIA, a liderar uma força-tarefa especial designada para impedir a eleição de Salvador Allende como presidente do Chile. David Atley Phillips colocou Townley na tarefa de organizar 2 grupos de ação paramilitares. Allende é eleito e a CIA tentou convencer o chefe do Estado-Maior do Chile, René Schneider, a derrubar Allende. Em 15 de outubro de 1970, telegrama do secretário de Estado Henry Kissinger, ao chefe da CIA em Santiago, Henry Kissinger, autoriza fornecer metralhadoras aos grupos paramilitares. René Schneider recusou a derrubar Allende. Em 22 de outubro de 1970 foi baleado e morreu 3 dias depois. Os grupos paramilitares continuaram atuando durante o governo de Salvador Allende. Com o golpe militar em 1973, Michael Townley é recrutado pela DINA. A principal tarefa de Townley era lidar com os dissidentes que haviam fugido do Chile. Passa a ser o executor da Operação Condor. Em 1974 organizou o assassinato do general Carlos Prates, ex-chefe do exército chileno no governo Allende, em Buenos Aires. Em 1975, Michael Townley contratou fascistas italianos para assassinar em Roma, Bernardo Leighton, ex-ministro de Estado e crítico de Pinochet. Em 1976, Michael Townley viaja aos Estados Unidos, onde mantém contato com o agente de campo da Operação 40, um esquadrão de assassinos da CIA, o cubano Guilherme Novo, uma semana antes de Orlando Letelier ser assassinado. A Operação 40 foi criada pelo diretor da CIA Alan Dulles, com exilados cubanos anti-Castro em 1960,
com o objetivo de derrubar o governo cubano. Segundo as investigações do FBI, Michael Townley contratou os cubanos para assassinar Letelier. Após o assassinato 15 dias depois, 2 bombas derrubam o avião da Cubana de Aviação, matando 73 pessoas. Guillermo Novo nasceu em Cuba. Um oponente de Fidel Castro, Novo mudou-se para os Estados Unidos, onde se associou a figuras como os cubanos Orlando Bosch e Luiz Posada. Guillermo Novo se envolveu com a Operação 40, um esquadrão de assassinos da CIA. Mais tarde, ele trabalhou para o general Augusto Pinochet, do Chile. Em 6 de outubro de 1976, a explosão no ar do voo 455 da Cubana, voando de Barbados, matou todas as 73 pessoas a bordo, incluindo todos os 24 jovens atletas da equipe de esgrima com medalha de ouro em Cuba. A polícia de Trinidad prendeu 2 venezuelanos, Herman Ricardo e Fred Lugo. Ricardo trabalhou para a agência de segurança de Luiz Posada na Venezuela e admitiu que ele e Lugo haviam plantado 2 bombas no avião. Herman Ricardo e Fred Lugo foram ambos condenados a 20 anos de prisão. Ricardo afirmou que o atentado havia sido organizado por Orlando Bosch e Luiz Posada. Quando Posada foi preso na Venezuela, com ele foi encontrado um mapa de Washington mostrando a rota diária para o trabalho de Orlando Letelier, o ex-ministro das Relações Exteriores do Chile, assassinado em 21 de setembro de 1976. 15 dias antes do atentado ao avião da Cubana. Guillermo Novo foi preso nos Estados Unidos e considerado culpado de conspiração para assassinar Letelier. Em 1981, ele obteve um novo julgamento e foi absolvido por um detalhe técnico. Em 1985, Luiz Posada escapou da prisão na Venezuela através de suborno financiado pela Fundação Nacional Cubano-Americana. Em 1987, Orlando Bosch foi libertado na Venezuela depois de 11 anos preso com a ajuda de Otto Roenreich, o principal conselheiro da Casa Branca na América Latina. Bosch entrou nos Estados Unidos, onde recebeu asilo em 18 de julho de 1990 pelo presidente George Bush. A Operação 40 foi uma ação clandestina conduzida e financiada pela CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos. Aconteceu no começo da década de 60 durante a Guerra Fria e transcorreu tanto em solo americano como em algumas ilhas do Caribe, principalmente em Cuba, a América Central e México. A operação foi aprovada pelo presidente Eisenhower em março de 1960, logo após a Revolução Cubana de 1959. A supervisão ficou a cargo do vice de Eisenhower, Richard Nixon. Entre os agentes que participaram da operação estavam Frank Sturgis, que organizou a fracassada invasão à Baía dos Porcos, em Cuba, mas que ficou conhecido no caso Watergate e que derrubou Nixon. Félix Rodrigues também organizou a invasão da Baía dos Porcos, participou no interrogatório e execução de Che Guevara na Bolívia e pelos laços com o vice-presidente George Bush durante o caso Irã-Contras no governo Reagan. Luiz Posada Carriles, considerado um terrorista nos Estados Unidos e em Cuba, ele era procurado também pelo governo da Venezuela, por sua participação no atentado à bomba que derrubou o voo 455 de Cuba em outubro de 1976. Guillermo Novo e Orlando Bosch, fundadores do Grupo Coordenação das Organizações Revolucionárias Unidas no início de 1976. Que participaria do assassinato do ex-ministro chileno Orlando Letelier em setembro de 1976 em Washington, nos Estados Unidos, quando George Bush era diretor da CIA. Em 22 de novembro de 1963, John Kennedy é assassinado em Dallas, no Texas. Após o fracasso da Baía dos Porcos, os extremistas de Miami acusaram furiosamente o governo Kennedy de tê-los traído. A Operação 40 obteve esse nome porque originalmente havia 40 agentes envolvidos na operação, assassinaria membros das Forças Armadas ou os partidos políticos do país estrangeiro que você iria se infiltrar. Estavam concentrados estritamente em Cuba naquele momento. O presidente Kennedy demitiu Allen Dulles, diretor da CIA, o vice-diretor e o chefe de operações secretas, Felix
Félix Rodrigues foi um dos cubanos, ex-membro da Força Policial de Fulgêncio Batista, que se juntou a este grupo. Félix Rodrigues recebeu ajuda de George Bush quando estava recrutando imigrantes cubanos. George Bush viajava para Miami todas as semanas em 1960 para participar ativamente da criação da Operação 40, a tropa especial concebida pela CIA. Foi assim que George Bush também se encontrou com várias pessoas como Luiz Posada Carriles, Frank Sturgis ou Ardiante. Frank Sturgis ou Ardiante tornou-se notório em 1972, foi um dos 5 assaltantes de Watergate cuja captura levou ao fim da presidência de Richard Nixon. Ante e Sturgis supostamente estavam em Dallas em 22 de novembro de 1963 quando Kennedy foi assassinado e foram presos pela polícia, mas foram liberados apesar de terem sido supostamente fotografados pela imprensa enquanto eles estavam sendo acompanhados pela polícia. Com a morte de Kennedy e a posse em novembro de 1963 de Lyndon Johnson mostrou-se mais agressivo que Kennedy, acusado pelos opositores do Partido Republicano de conduzir uma política externa muito suave, com os países esquerdistas e que não aceitassem os termos norte-americanos nas relações bilaterais. Tentando fazer um governo de coalizão, ordenando que seus serviços diplomáticos, de inteligência e militar fizessem tudo ao seu alcance para tirar do poder João Goulart. A Operação Brother Sam foi desencadeada, sob a ordem de apoiar o golpe de 1964 caso houvesse algum imprevisto ou reação por parte dos militares que apoiavam João Goulart, consistindo de toda a força militar da Frota do Caribe requeridas a uma invasão rápida do Brasil pelas Forças Armadas Americanas. O então embaixador Lincoln Gordon havia pedido a Washington apoio logístico aos militares brasileiros. Gordon queria intervenção rapidamente, se o golpe não tivesse vingado, o Brasil seria invadido. A poderosa Frota do Caribe estava entre 50 e 12 milhas náuticas ao sul do Espírito Santo, nas águas próximas à cidade de Rio de Janeiro. Lincoln Gordon temia que o Brasil seguisse o rumo de Cuba. Em 31 de março de 1964 foi deflagrada a Operação Brother Sam, consistia no envio de 100 toneladas de armas leves e munições, navios petroleiros com capacidade para 130 mil barris de combustível, uma esquadrilha de aviões de caça, um navio de transporte de helicópteros com a carga de 50 helicópteros com tripulação e armamento completo, um porta-aviões classe Forrestal, 6 destroyers, um encouraçado, além de um navio de transporte de tropas, e 25 aviões C-135 para transporte de material bélico. A Operação Popeye, movimentação das tropas em Minas Gerais, estava sendo apoiada pela frota americana. Esse apoio militar dos Estados Unidos para o golpe militar provou desnecessário quando João Goulart chegou em Porto Alegre em 2 de abril de 1964, e foi informado de que o governo dos Estados Unidos já havia reconhecido o novo governo brasileiro. Jango foi aconselhado pelo general Argemiro de Assis Brasil para se exilar no Uruguai. Washington reconheceu o novo governo imediatamente após o golpe em 1964 e afirmando que o golpe de Estado das Forças Democráticas barrou o comunismo internacional. Em 25 de novembro de 1975, líderes dos serviços de inteligência militar da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai se reuniram em Santiago, no Chile. O principal objetivo era que a CIA coordenasse as ações dos vários serviços de segurança na eliminação da subversão marxista. A Operação Condor recebeu a aprovação tácita dos Estados Unidos, que temiam uma revolução marxista na região. Os alvos eram guerrilheiros oficialmente esquerdistas, mas na verdade incluíam todos os tipos de oponentes políticos. A Operação Condor foi uma aliança político-militar entre os vários regimes militares da América do Sul com a CIA dos Estados Unidos, levada a cabo nas décadas de 1970 e 1980 e criada com o objetivo de coordenar a repressão a opositores dessas ditaduras e eliminar líderes de esquerda instalados nos países do Cone Sul. Montada por iniciativa do governo chileno, a Operação Condor tinha como principal função eliminar qualquer grupo de oposição aos regimes militares
fossem movimentos revolucionários ou mesmo lideranças políticas civis e militares, como o caso de Orlando Letelier. Montada por iniciativa do governo chileno do general Augusto Pinochet, teve em Manuel Contreras, chefe da Direção de Inteligência Nacional, seu executor. Manuel Contreras, diretor da Inteligência Nacional, conhecida como DINA, Polícia Secreta do Chile da ditadura Augusto Pinochet, em 1975, responde carta do general João Batista Figueiredo, chefe do SNI, Serviço Nacional de Informações do Brasil, manifestando da mesma preocupação do general Figueiredo sobre o possível triunfo do Partido Democrata nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1977, reiterando que também tinha conhecimento do apoio dos democratas a Kubitschek e Letelier e que isso poderia no futuro ameaçar a estabilidade do Cone Sul, concluindo a carta que o plano proposto pelo general João Figueiredo para coordenar as ações contra certas autoridades eclesiásticas e conhecidos políticos da América Latina e Europa contaria com seu apoio. Kubitschek morre em acidente de carro entre Rio e São Paulo em 22 de agosto de 1976 e Letelier é assassinado um mês depois em Washington. J.K. lutava pela formação de uma frente ampla para restaurar a democracia com o ex-presidente João Goulart, que também morreu em 6 de dezembro do mesmo ano, de infarto na Argentina. A Frente Ampla foi um grupo político criado a partir de 1966, reunindo o conservador Carlos Lacerda e seus antigos adversários de centro à esquerda Juscelino Kubitschek e João Goulart contra o regime militar de 1964. O fato de os três líderes da Frente Ampla terem morrido em datas muito próximas levantou a teoria de que essas mortes pudessem estar relacionadas à Operação Condor. Lacerda morreu na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, em maio de 1977, vítima de um infarto no miocárdio. Sobre a morte do presidente João Goulart em dezembro de 1976, a família do ex-presidente quer que o Ministério Público brasileiro requisite judicialmente os depoimentos dos ex-agentes americanos da Central de Inteligência Americana, Frederic Latras, agente da CIA em Montevideo em 1976, e Michael Townley, hoje em programa de proteção a testemunhas. Nos Estados Unidos, Michael Townley montou junto com Berrios, conhecido como Químico, o projeto Andréa para a Polícia Secreta chilena na década de 1970, que consistia na fabricação de venenos utilizados em diversas operações de assassinato de opositores no Chile. Entre os casos comprovados se destacam a morte do ex-presidente chileno Eduardo Frei Montalva em 1982. Michael Townley, conhecido executor da Operação Condor fora do Cone Sul, junto com os agentes da CIA da Operação 40, os cubanos Guilherme Novo e Orlando Bush assassinaram em Washington, quando George Bush era diretor da CIA, o ex-ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier, em setembro de 1976. Declarações do ex-agente do Serviço Secreto uruguaio Mário Neira Barreto, que atuou com apoio da CIA, através de seu chefe em Montevideo em 1976, o agente Frederic Latras, e participou da operação de monitoramento do ex-presidente no exílio, afirmou que o ex-presidente foi envenenado pela Operação Condor na Operação Escorpião e que Frederic Latras e Michael Townley estariam envolvidos na morte de João Goulart, revela o ex-agente secreto uruguaio. Os pedidos de oitivas de agentes americanos é importante para a investigação, que deve se ir atrás das conexões sobre a morte do ex-presidente João Goulart. Aos poucos, as suspeitas de que o presidente João Goulart, o ex-presidente Juscelino Kubitschek e o ex-governador Carlos Lacerda, os três líderes da Frente Ampla, terem morrido em datas muito próximas, levantou a teoria de que essas mortes pudessem estar relacionadas à Operação Condor estão sendo confirmadas com grande riqueza documental. Eles teriam sido assassinados pela Operação Condor, uma espécie de Mercosul do terror, conforme está sendo comprovado pelas comissões da verdade na Argentina e demais países sul-americanos, mas a responsabilidade de George Bush na Operação Condor, sobretudo, a participação dos Estados Unidos na repressão das ditaduras sul-americanas, ficou ocultada.